Olá! Em nossa aula de hoje nós vamos tratar de série periódica, taxa interna de retorno e valor presente líquido. Vamos trabalhar também um pouquinho mais com a calculadora HP12C e as suas funções. Séries periódicas. Trabalhar com séries periódicas é trabalhar com operações que nós estamos bastante familiarizados no dia a dia, ou seja, o carnê da loja de eletrodomésticos, a prestação do carro, a prestação do apartamento, planos de previdência privada, ou seja, qualquer situação em que os valores das parcelas a serem pagas sejam iguais ou de alguma forma a gente consiga torná-los iguais e o intervalo entre cada parcela seja exatamente o mesmo. Por exemplo, uma por mês, uma a cada 6 meses, uma por ano e assim sucessivamente. Vamos ver o conceito de séries periódicas. Séries periódicas são aquelas em que o intervalo de tempo entre dois pagamentos consecutivos é constante. Caso contrário, a série é não periódica. Um outro cuidado que nós devemos ter ao trabalhar com séries periódicas é ter claro o efeito da inflação, pois esse efeito pode distorcer os cálculos feitos pelo método de séries periódicas. Eu vou exemplificar. No período pré-Collor, em que o país viveu uma realidade relativamente complexa em termos financeiros, onde nós chegávamos a ter uma inflação de 3% ao dia, trabalhar com esse método de série periódica, ele era meio ineficaz. Por quê? Porque dificilmente alguma coisa que eu conseguisse comprar hoje por um determinado valor poderia ser comprada no mês que vem pelo mesmo valor. Exceções existiam quando nós dolarizávamos ou utilizávamos algum indicador oficial para tentar diminuir o efeito da inflação no poder de compra da moeda. Eu vou dar um exemplo da inflação sobre o poder de compra da moeda. Imagine que eu vá hoje ao mercado com R$100 e lá eu compre 100 pacotinhos de pipoca, de milho para pipoca, cada um a R$1. Amanhã eu vou ao mesmo mercado e com uma inflação de 3% ao dia, com os mesmos R$100, eu vou levar para casa 97 pacotinhos de pipoca. Ou seja, de um dia para o outro, a moeda deixou de comprar 3 pacotinhos de pipoca, ou seja, 3%. Se nós levarmos isso em consideração para o período mensal, nós chegamos a ter uma perda mensal de 80%. Ou seja, hoje eu comprava alguma coisa com R$100 e após 30 dias eu só conseguiria comprar 20% daquela mesma coisa. Era um efeito nefasto na nossa economia. Se você perguntar para as pessoas de mais idade, jovens há mais tempo, como eu brinco, vocês vão se lembrar e eles vão contar que provavelmente em dia de pagamento de salário, para quem é assalariado, os mercados eram abarrotados, entupidos de pessoas. Por quê? Porque no dia do pagamento comprava-se uma certa quantidade de alimento. No dia seguinte já se comprava bem menos. E se as pessoas aguardassem um mês, não se comprava praticamente nada. Existem pessoas que, de modo enganoso ainda, têm saudade daquele tempo. Particularmente, bom é hoje. Uma coisa que você compra hoje, amanhã, daqui uma semana, um mês, nós sabemos com relativa precisão qual vai ser o valor. Ou seja, a nossa inflação está bastante baixa. Mas isso é objeto de uma outra matéria. Vamos estudar agora a representação gráfica das séries periódicas. Ela segue o mesmo princípio já estudado anteriormente. Ou seja, as saídas de caixa são representadas abaixo da linha do tempo. E as entradas de caixa são representadas acima da linha do tempo. É importante observar que na série periódica o intervalo entre cada parcela é uniforme, ou seja, é igual. E o valor das parcelas também tende a ser o mesmo. Fórmulas para o cálculo das séries periódicas. Nós trabalharemos basicamente com 4 modelos. Quais sejam? O primeiro modelo, nós temos o valor da parcela, a taxa, o número de parcelas e queremos descobrir o valor presente. No segundo modelo, nós temos
a taxa, o número de parcelas que a gente pretende pagar, o valor presente e vamos calcular o valor de cada parcela. No terceiro modelo, nós temos o valor de cada parcela, a taxa de juros e o número de parcelas que serão pagas. E através deles, calculamos o valor futuro, ou seja, o valor no final da operação. No quarto e último modelo, nós vamos ter o valor futuro, a taxa de juros e o número de parcelas. E através deles, calculamos o valor individual e unitário de cada parcela. Vamos exemplificar. Vamos pegar o primeiro modelo. Partiremos do seguinte: temos 24 prestações com uma taxa de juros de 2% ao mês e o valor de cada parcela de R$ 250. Qual é o valor à vista? R$ 4.728,48. Como você pode observar, eu informo a calculadora de cada uma das variáveis que eu disponho. No nosso exemplo, taxa de juros, período e valor da prestação. E automaticamente ela vai me fornecer o que eu quero saber. No segundo exemplo, vamos imaginar o seguinte: eu tenho um carro que eu vou financiar R$ 10.000, por se tratar de um valor presente, ele é negativo, ou seja, CHSPV. Quero pagar em 36 prestações, 36N, e a taxa de juros é de 1,99. Uma taxa bastante comum no mercado. Qual é o valor da parcela? PMT, ou seja, R$ 391,70, falando de modo arredondado. Está aqui, R$ 391,70. O terceiro exemplo é um exemplo bem bacana. Vamos imaginar que você guarde R$ 300 por mês, 300 PMT, em um banco que te paga 1,1% ao mês, durante 24 meses. Qual é o valor que você vai ter ao final do período que você guardou o dinheiro? R$ 8.188,71. O quarto e último exemplo, ele é bastante útil e até oportuno. Imagine que daqui 2 anos ou 3 anos, quando você terminar o seu curso, você queira fazer uma viagem ou participar de uma formatura. E que o valor para essa viagem, por exemplo, seja de R$ 5.000. Quanto é que você tem que guardar por mês para conseguir ter, ao final de 2 anos, R$ 5.000? Vamos fazer a conta. R$ 5.000 é o valor futuro, é o valor que você quer ter. 24 meses são 2 anos. E você foi num banco que te paga 0,67 ao mês. Qual é o valor da parcela? R$ 192,73. Ou seja, se você guardar R$ 192,73 por mês, todo mês, durante 24 meses, você possivelmente terá os R$ 5.000 que você deseja. E aí é só ir viajar ou participar da sua formatura. Vale ressaltar que, apesar de termos usado os exemplos do dia a dia da vida das pessoas, o modelo da série periódica também é muito utilizado em situações empresariais, seja no planejamento de um investimento, seja na concessão de crédito para um cliente, ou seja, em várias situações do dia a dia. Taxa interna de retorno. Vamos ver o que é a taxa interna de retorno. A taxa interna de retorno é a taxa de desconto que torna o valor presente líquido de uma aplicação igual a zero. Ou seja, a taxa interna de retorno é a taxa que equaliza diversos pagamentos e diversos recebimentos não necessariamente uniformes. É um método de cálculo bastante utilizado na análise de investimentos, onde o investidor vai buscar fazer uma comparação entre a taxa percentual de juros
que um determinado projeto vai estar retornando com uma outra aplicação de mercado. Em termos de Brasil, a Selic, por exemplo. Vamos ver um exemplo que a gente pode utilizar o critério da taxa interna de retorno. Eu tenho uma saída de caixa no momento 0, momento 1 e momento 2, entradas de caixa, momento 3, uma nova saída, no momento 4, aparentemente nada acontecendo, e no momento 5, uma outra entrada de caixa. Como é que nós vamos jogar essa informação na calculadora? Vamos ver. Digamos que eu tenha uma saída de caixa de R$1.000, 1.000 CHS, só que nesse momento nós não mais utilizaremos PV. Vamos utilizar GCF0. Observe que embaixo da tecla PV temos CF0. É o primeiro lançamento, só é utilizado na primeira vez. Aí nós vamos ter entradas de caixa, R$250 GCFJ. Uma outra saída de caixa de R$500, 500 GCFJ. Num dado mês, nós não temos valor nenhum lançados, 0 GCFJ. E no último mês, nós temos lá R$600 lançados, GCFJ. Qual é a taxa interna de retorno? FIRR. Ou seja, nesta operação, nós tivemos uma taxa interna de retorno de 12,14%. Vamos utilizar uma comparação entre um modelo de série periódica e um modelo de taxa interna de retorno para facilitar o nosso entendimento. Partamos do seguinte raciocínio. Eu tenho R$1.000 no valor presente. 4 parcelas pagas mensalmente. 2,5% de taxa de juros. Qual é o valor da parcela? R$ 265,82. Vamos fazer o raciocínio inverso agora utilizando o cálculo pelo método da taxa interna de retorno. O valor inicial, 1.000 CHS GCF0. R$ 265,82 como valor da parcela GCFJ. 4, que é o número de vezes que essa parcela repete, ou seja, 4GNJ. E agora eu peço a taxa interna de retorno, FIRR. Veja, 2,50, que é a taxa que nós utilizamos originalmente. Como nós podemos ver, os dois métodos se completam. Para efeito ilustrativo, nós pegamos séries uniformes para utilizarmos. Vamos utilizar um outro exemplo. Vamos imaginar que agora nós temos um projeto de investimento no qual sejam necessários 4 saídas de R$25.000, ou seja, que o investidor, que a empresa, coloque 4 parcelas mensais de R$25.000 cada uma. Após a última parcela, 30 dias depois, a empresa passa a receber R$20.000 durante 6 meses. Qual é a taxa interna de retorno dessa operação? Informação esta que servirá de base para o investidor decidir se é um bom ou um mau investimento. Aparentemente, nós estamos colocando R$100.000 e retornando R$120.000. Num primeiro momento, nós podemos achar que essa operação geraria 20% de retorno. Vamos ver se isso é verdade. Vamos para a calculadora. R$25.000 CHS GCF0
é o valor da primeira parcela. R$ 25.000 negativo G CFJ é a parcela que vai repetir. E ela repete mais 3 vezes. 3G NJ. E depois nós teremos mais 6 parcelas de R$ 20.000 de entrada. 20.000 G CFJ 6 G NJ. Qual é a taxa interna de retorno dessa operação? FIRR, ou seja, 3,74%. Veja, este número ele é bastante diferente do que aquele aparentemente que nós visualizávamos de 20%. Por quê? Porque o efeito tempo está gerando a sua influência. Ou seja, neste caso, o investidor deveria optar, coloco ou não o dinheiro nesse projeto para, ao final de 10 meses, ter ganho uma taxa mensal equivalente a 3,74. Esta é uma decisão que o investidor vai tomar. A nós, nesse momento, cabe apenas demonstrar matematicamente como é feito esse cálculo. Você pode ter observado que na taxa interna de retorno eu não apresentei nenhuma fórmula, e isso não é por acaso. O cálculo da taxa interna de retorno ele é feito por um método chamado interpolação. É mais ou menos do seguinte modo. Por tentativa e erro, nós vamos tentar achar qual é o valor da taxa que atende aquele modelo. É importante deixar claro que o nosso objetivo em termos de gestão financeira é que o aluno e o profissional formado tenham o domínio do uso da ferramenta. Aqui, nenhum de nós tem intenção de ser matemático. Se porventura algum de vocês tiver interesse em se aprofundar, procure pelo método da interpolação. No nosso caso, entender como fazer a conta e chegar com segurança ao valor já é mais que suficiente. Vale o treino. Vamos detalhar um pouco as teclas e as funções que nós utilizamos na calculadora. Primeira tecla, nós utilizamos o CF0. CF0 vem de fluxo de caixa ou do inglês cash flow no momento zero. O valor registrado nessa tecla é o primeiro valor colocado em uma operação financeira. Pode ser negativo se for uma saída de caixa, ou seja, utilizando o CHS, ou pode ser positivo se for uma entrada de caixa. A próxima tecla que nós passamos a utilizar foi o CFJ. Ele pode ser usado a quantidade de vezes necessárias para registrar entradas, valores positivos, ou saídas, valores negativos, que ocorreram ao longo do tempo. A terceira tecla que nós utilizamos foi a NJ. Essa tecla ela é um atalho, ela é uma tecla de ajuda, ou seja, a tecla NJ vai registrar o número de vezes que a parcela imediatamente anterior à entrada dessa informação será repetida. Por exemplo, se eu for repetir uma parcela de R$ 100 por 10 vezes, eu lanço R$ 100 em CFJ e depois 10 em NJ. A última tecla que nós utilizamos foi o IRR, que é uma função amarela, acionada através da tecla F. Por que IRR se nós estamos falando de taxa interna de retorno? Taxa interna de retorno é no português, mas vale lembrar que IRR vem do inglês, Internal Return Rate, ou seja, taxa interna de retorno em inglês. Valor presente líquido. Vamos ver o conceito do valor presente líquido. Usado na análise de investimentos, o valor presente líquido, VPL ou NPV,
é calculado como sendo a diferença entre o valor inicial investido no projeto e o valor presente dos fluxos de caixa projetados deste mesmo projeto, também conhecido como valor atual líquido. Um projeto cujo VPL é negativo normalmente deve ser rejeitado. Então veja, o VPL é uma ferramenta muito poderosa na decisão da análise de investimento. Em muitos casos, um VPL negativo pode inviabilizar cabalmente um novo investimento. Vamos verificar o método de cálculo com um exemplo que nós já conhecemos. Partamos do seguinte: no momento zero, eu tive um fluxo de caixa zero. Depois, tive 4 parcelas de R$ 265,82. 4 NJ. A taxa eu informo em I, 2,5 em I, e peço o VPL ou NPV, FNPV. Veja, as 4 parcelas me retornaram R$ 1.000 de valor presente líquido. Esse exemplo, baseado no que nós já havíamos feito para o cálculo interno da taxa de retorno, ele serve para verificar o método. Os conceitos utilizados tanto para o cálculo da taxa interna de retorno quanto para o VPL são basicamente os mesmos. A diferença: na taxa interna de retorno, eu tenho o presente, tenho as parcelas e tenho o número de períodos e busco a taxa. No VPL é diferente. Eu tenho o número de parcelas, tenho a taxa e tenho o valor de cada parcela. E através desses eu consigo descobrir o valor original, ou seja, o valor presente líquido. Observações gerais para o cálculo do VPL e da taxa interna de retorno. Em primeiro lugar, para o cálculo do VPL, eu não posso ter o valor original e tenho os demais dados. Para o cálculo da taxa interna de retorno, eu não informo nenhuma taxa e a calculadora vai me retornar tais valores. Segunda consideração: não necessariamente as distâncias, ou seja, o tempo, o período entre uma parcela e outra, precisa ser uniforme. Mas nesse caso, nós nos utilizamos de alguns artifícios que vão nos auxiliar a fazer esse cálculo. Primeiro artifício: eu sempre vou buscar a menor unidade de tempo possível para trabalhar. Por exemplo, se todas as parcelas estiverem em intervalos de relativamente 30 dias, posso fazer o cálculo direto pensando em mês. Agora, se elas forem quebradas, submúltiplos, eu posso fazer o cálculo em dias e depois achar a taxa equivalente, que nós já vimos em outro momento, para 30 dias. Ou seja, eu faço um Tzinho Tzão de taxa diária para 30 dias. Uma outra forma que eu também posso trabalhar é buscando os mínimos. Trabalhar com períodos de 15 dias, período de 2 meses, enfim, aquele que mais me for conveniente. E a última observação, porém muito importante: quando eu tiver uma determinada parcela numa data, por exemplo, no terceiro dia, uma saída de caixa no primeiro dia, uma parcela no terceiro dia, eu não tenho nada no segundo e no primeiro dia. Na realidade, para a calculadora, eu devo informar que eu tenho valores zero. Ou seja, eu vou entrar com o valor zero e dizer para a calculadora, através do NJ, quantas vezes, ou seja, quantos dias o valor zero ocorreu. Se eu não fizer isso, ela vai entender que não houve lançamento naquele período e automaticamente vai puxar o valor e vai distorcer o resultado. Num próximo exemplo, nós vamos detalhar essa situação. Vamos agora trabalhar com um exemplo onde o zero está presente.
Peguemos o exemplo, em termos de tempo, utilizado recentemente. No momento zero, nós temos uma saída de caixa de R$500. Ou seja, 500 na calculadora, CHS, porque é saída de caixa, G, CF0. O próximo lançamento, no momento 1, de R$200. R$200 e é uma entrada de caixa, 200 G, CFJ. Esse valor de 200 vai se repetir no mês 2, ou seja, 2 G, NJ. No momento 3, nós temos uma outra saída de caixa, só que agora de R$100, ou seja, 100 CHS, G, CFJ. No quarto momento, aparentemente nós não temos nada, mas na prática nós temos um zero, ou seja, 0, G, CFJ. E no quinto mês, nós temos uma outra parcela de R$300. 300 como entrada de caixa, G, CFJ. Agora, nós calculamos a taxa interna de retorno, FIRR, ou seja, 6,52% ao mês. Como você pode ver, o zero, ele não deixa de ser lançado, ele é lançado na ordem em que deveria ocorrer em termos de mês, no nosso exemplo. Como sempre, nos nossos últimos encontros, eu vou sugerir que você pratique, faça muitos exercícios, pegue situações, crie situações sem medo de errar. Primeira delas, matemática financeira, aplicações à análise de investimentos, do professor Samanez, Carlos Patrício Samanez, da Pearson Prentice Hall. E a outra, matemática financeira, outro livro já conhecido, James Teixeira e Scipione Di Piero Neto, Pearson Macron Books. Bons estudos e até o nosso próximo encontro.